Se você não quer perder nenhuma novidade sobre o Cruzeiro, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Cabuloso. Agora, vamos para a notícia que vai mexer com os nervos de qualquer torcedor que acompanha o time de perto. A grande questão que não sai da cabeça dos torcedores: Gabriel Veron vai ou não vai ficar no Cruzeiro? O atacante, que tem sido peça fundamental no elenco celeste, está emprestado pelo Porto, de Portugal, e seu contrato com o Cruzeiro vai até o final deste ano. Mas o que será que o futuro reserva para esse jogador que tem conquistado cada vez mais a confiança de Fernando Diniz e se tornado um dos nomes mais importantes dentro do esquema tático do time? A resposta para essa pergunta começa a se desenrolar a partir de uma entrevista recente dada por Fábio Melo, empresário de Veron, que abriu o jogo sobre a permanência do atacante. E se você acha que já sabe o que vai acontecer, espere só para ver o que ele revelou. O clima entre o Cruzeiro e o empresário é de total parceria e confiança, mas isso não significa que o futuro do jogador já está selado. Existem muitas variáveis em jogo, e uma delas está fora do controle tanto do Cruzeiro quanto do próprio jogador. Fábio Melo foi claro ao afirmar que o desejo do jogador é permanecer no Cruzeiro. Isso mesmo, a prioridade de Gabriel Veron é continuar vestindo a camisa azul estrelada, consolidando sua posição como um dos principais nomes do elenco. A relação entre o clube mineiro e o jogador é excelente, e o Cruzeiro terá todas as oportunidades para negociar uma extensão de contrato. Mas, como sempre, há um porém, e é aqui que as coisas começam a ficar mais intrigantes. O empresário destacou que nem ele, nem o Cruzeiro, nem mesmo Gabriel Veron têm o controle completo da situação. Isso porque o Porto, clube que detém os direitos do jogador, ainda precisa entrar em cena. E esse é o ponto crucial que pode mudar todo o rumo dessa história. O Porto passa por uma nova gestão, uma nova comissão técnica, e o futuro de Veron pode depender muito dos planos que esse novo comando terá para ele. Será que o Porto vai querer Veron de volta para integrar o time na próxima temporada, ou vai optar por deixá-lo no Cruzeiro, onde ele tem reencontrado seu bom futebol? E não para por aí. Quando Veron foi emprestado ao Cruzeiro, o clube mineiro garantiu uma opção de compra sobre o atleta. O valor estabelecido foi de 10 milhões de euros, uma quantia considerável, cerca de 60,4 milhões de reais. Esse valor é o mesmo que o Porto desembolsou para trazer Veron no ano passado. Agora, fica a grande questão: o Cruzeiro está disposto a fazer esse investimento? Ou talvez o Porto tenha outros planos para o jovem atacante? Essa situação complexa é algo que o empresário Fábio Melo já está se preparando para negociar. Ele deixou claro que as discussões entre Cruzeiro, Porto e Veron devem começar em breve, provavelmente no final de outubro ou início de novembro. Isso significa que o destino de Veron está prestes a ser decidido, e qualquer deslize pode custar caro. Mas o que será que o Porto vai decidir? Vão querer Veron de volta em Portugal ou deixarão que ele continue brilhando nos campos do Mineirão? Melo ainda fez questão de destacar um ponto crucial que pode pesar muito nas negociações: a sequência de jogos. Veron, durante seu tempo no Porto, não conseguiu uma sequência sólida de partidas que permitisse mostrar todo o seu potencial. No Cruzeiro, ele está recuperando esse ritmo, voltando a ser aquele jogador que chamou a atenção do mundo quando foi eleito o melhor jogador jovem na Copa do Mundo Sub-17, em 2019. O empresário sugere que esse fator pode ser um trunfo nas conversas com o Porto, abrindo caminho para dois cenários. O primeiro cenário seria a extensão do empréstimo por mais um ano. Essa opção permitiria Veron continuar evoluindo no Cruzeiro, ganhar ainda mais protagonismo e, com isso, abrir caminho para que o clube mineiro fizesse um investimento definitivo mais à frente. Esse plano parece vantajoso tanto para o Cruzeiro quanto para o jogador, que teria mais tempo para mostrar que está pronto para ser uma peça-chave no futebol europeu, ou até para seguir fazendo história no Brasil. O segundo cenário, que parece ainda mais ousado, envolve o Cruzeiro já fazer o investimento agora. Isso mesmo, o clube mineiro poderia decidir assumir a responsabilidade pela recuperação total de Veron, apostando no seu talento para brilhar ainda mais na próxima temporada. Nesse caso, o Porto poderia permanecer como sócio, mantendo uma participação futura no jogador, o que também seria uma maneira de minimizar os riscos para o Cruzeiro. Mas a grande pergunta que fica no ar é: qual desses cenários será o escolhido? A decisão não depende apenas de um lado, mas de uma combinação de interesses que envolvem o Porto, o Cruzeiro e o próprio Gabriel Veron. Será que o Porto vai optar por confiar no processo de evolução do jogador no Brasil, ou vai querer Veron de volta em Portugal, tentando recuperar o investimento feito no ano passado? As conversas ainda não começaram, mas quando se trata de um jogador como Veron, sabemos que as decisões podem ser rápidas e surpreendentes. O futuro do atacante está prestes a ser definido, e os torcedores do Cruzeiro aguardam com ansiedade cada detalhe dessa negociação. Tudo está em aberto,
e qualquer movimento pode mudar completamente o rumo dessa história. Enquanto as negociações não começam oficialmente, uma coisa já está muito clara: Gabriel Veron se sente em casa no Cruzeiro. O jovem atacante, que chegou a Belo Horizonte em busca de mais minutos em campo e de uma retomada na carreira, encontrou no Cabuloso o ambiente ideal para mostrar seu verdadeiro potencial. O carinho da torcida, o respaldo da diretoria e a confiança de Fernando Diniz têm sido elementos decisivos para que ele se destaque no elenco celeste. Esse cenário favorável faz com que o desejo de Veron seja inequívoco: ele quer continuar vestindo essa camisa. Para o jogador, permanecer no Cruzeiro é mais do que uma oportunidade profissional, é a chance de consolidar sua carreira em um dos maiores clubes do Brasil. No entanto, a vontade de Veron, por mais forte que seja, não é o único fator que vai definir seu futuro. O Cruzeiro e o Porto, detentor de seus direitos econômicos, têm um papel fundamental nessa equação. E é aí que as coisas começam a ficar mais complicadas. De um lado, o Cruzeiro sabe que tem em mãos um jogador talentoso e em ascensão, alguém que pode se tornar uma referência não só no clube, mas também no futebol brasileiro. Por outro lado, há o Porto, um gigante europeu, que também tem interesse no desenvolvimento de Veron, seja para contar com ele em seu elenco futuramente, seja para garantir um bom retorno financeiro em uma possível venda. O que está em jogo, portanto, é mais do que apenas o futuro de um atleta. É uma decisão que pode impactar profundamente as estratégias de ambos os clubes. E aqui surge a grande questão: será que o Cruzeiro está pronto para fazer uma aposta milionária em Gabriel Veron? Afinal, o Porto já estipulou o valor de 10 milhões de euros para uma possível compra em definitivo, algo que exige um investimento significativo. Embora o clube mineiro tenha a opção de compra, trata-se de uma decisão que precisa ser tomada com cautela. O Cruzeiro, sob a gestão de Pedro Lourenço, vem buscando um equilíbrio financeiro, e desembolsar uma quantia tão alta requer não apenas confiança no potencial do jogador, mas também uma análise cuidadosa das finanças e das prioridades do clube para as próximas temporadas. No entanto, se há alguém disposto a fazer grandes investimentos para elevar o nível do elenco, esse alguém é Pedro Lourenço. Caso o Cruzeiro opte por não realizar essa compra de imediato, há outra possibilidade bastante plausível: a extensão do empréstimo. Essa opção permitiria ao jogador continuar lapidando seu futebol em Belo Horizonte, ganhando ainda mais minutos e consolidando sua posição como titular indiscutível. Para o Porto, seria uma maneira de garantir que Veron siga evoluindo, sem a pressão imediata de voltar ao futebol europeu. Para o Cruzeiro, seria uma forma de ganhar mais tempo para avaliar o desempenho do jogador antes de fazer uma oferta definitiva. A continuidade do empréstimo seria, sem dúvida, uma solução que agrada a todos os lados, mas ela depende das negociações que estão prestes a começar entre as partes envolvidas. O fato é que, seja qual for a decisão final, Gabriel Veron tem um futuro promissor pela frente. Sua permanência no Cruzeiro, seja por meio de um novo empréstimo ou de uma compra em definitivo, parece ser o cenário mais provável e o que mais beneficia o jogador no curto prazo. Porém, tudo depende das negociações com o Porto, que, ao mesmo tempo, avalia o que será mais vantajoso para seu planejamento. Enquanto isso, o torcedor cruzeirense segue ansioso, aguardando o desfecho dessa novela, com a certeza de que Veron, com todo o seu talento e potencial, pode ser uma peça fundamental para as conquistas que o clube almeja nas próximas temporadas. O que você acha, torcedor? Gabriel Veron deve ficar em definitivo no Cruzeiro, ou seria mais prudente esperar mais um ano? Deixe seu comentário e aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar por dentro de tudo o que rola com o Cabuloso. Você não vai querer perder o desfecho dessa história.